Bom, boa tarde. Permita-me ficar em pé, porque aqui sai um vapor quente do Data Show e está complicado ficar aqui, sentado. Então, eu vou ficar em pé para fugir um pouco do vapor quente. Bom, eu estou concluindo meu mestrado em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, e eles fugiram um pouco ali, falando, não pesquiso muito bem o Delino, mas que pesquisam, sim. Eu me propus a pesquisar exatamente o Delino, o movimento que ele criou. Na minha dissertação, eu uso o termo movimento delinista para tratar do movimento em si, e eu vou explicar por que eu uso esse termo. Como o próprio Hélio já explanou aqui, já explicou, não se trata, então, de um movimento de caráter religioso, não se trata de um movimento messiânico. Os outros termos que se utilizava, ou era a tentativa de criação do Estado União de Jeová, ou movimento jeovense, que é um termo criado por Adilson Vilaça. Esses dois termos eu acho complicado de serem utilizados porque eles remetem a coisas que o meu trabalho mesmo questiona. O caráter messiânico, que já foi explicado pelo Hélio, e também a própria criação do Estado União de Jeová, que a gente vai começar a entender de onde surgiu essa interpretação de que o movimento delinista objetivava criar um Estado União de Jeová. Então, o nome movimento delinista, eu acho um nome mais neutro, que faz referência apenas ao Delino, que foi o líder dos poceiros nessa primeira articulação aqui. Certo? O meu trabalho vai ser até apenas essa primeira articulação, ainda liderada por o Delino. Esse termo, vale ressaltar, não fui eu que criei, mas não sei quem criou. É um termo que eu já ouvia em alguns bate-papos, até aqui no Seminário de Humanidades, e alguns outros bate-papos, esse termo surgiu, e aí eu resolvi adotá-lo. Eu não sei quem criou esse termo, se alguém criou aí, levanta a mão, e a gente dá o mérito, mas esse termo é o termo que eu estou utilizando na minha dissertação. Então, o meu trabalho começa mostrando como que o movimento delinista ele é representado na bibliografia. Então, vou passar de forma bem rápida, porque isso já foi explicado aqui e tudo mais. No livro do Luzimar Nogueira Dias, trata, na introdução, como o Estado entendia como uma nova Canudos e que queria criar o Estado União de Jeová. O Vilaça também reproduz essa ideia. E isso chega até em livros didáticos. Se a gente for pegar livro didático sobre a história do Espírito Santo, igual eu cito ali o livro da Thais Helena Moreira, fala, foi criado pelo movimento Estado União de Jeová no misto de questão fundiária com pregação religiosa. Então, por que a gente precisa de desmistificar isso? Porque isso chega. O que chega na maior parte da população, que chega nas escolas e tudo mais, acaba ainda sendo essa interpretação. Então, só a título de curiosidade, como que o material didático hoje, que trata de o Delino, representa o movimento. Isso acaba também chegando na mídia, na imprensa. O jornal A Tribuna, às vezes, faz algumas matérias sobre a região. E uma matéria publicada em 2010... do jornalista Segatini, ele só tinha no trecho do jornal, dizia, magro, alto, sempre usando um terno preto, o Delino, que não gostava de fotografias, recorria à Bíblia para unir os camponeses. Então, essa imagem, tanto estereotipada do movimento, acaba sendo reproduzida, então, nesses campos midiáticos. Por que o jornalista falou que ele não gostava de fotografia? Porque até então não se tinha encontrado uma fotografia de Delino. Então cria-se no imaginário que ele não gostava de fotografias, mas isso são criações que acabam chegando na mídia. Botei ali como o Hélio, o Garcia ali é o Hélio, mas tudo bem, ele já explicou tudo. Explico ali como a Adilson entende como movimento jeovense, tudo mais. Aí já foi explicado pelo Hélio, pode passar. Tudo mais. O capítulo da minha dissertação, que eu acho que é mais importante para trazer aqui para vocês, foi como que esses movimentos foram representados nas fontes históricas. E quando a gente entende como esse movimento foi representado nas fontes, em documentos de época, nos jornais de época e tudo mais, a gente começa a entender por que essas imagens foram construídas, a partir de quê. Porque essa imagem messiânica não surgiu do nada, ela surgiu de alguma construção anterior. Então, quem constrói isso? Por que Vilaça, que foi o primeiro pesquisador sobre isso, ele não fala isso do nada, ele traz isso de algumas fontes. Então, que fontes são essas? Por que essas fontes diziam isso? Então, o meu trabalho é um pouco em relação a isso.
Então, primeiro, no meu capítulo, eu trabalho exatamente como que a mídia interpreta, a mídia e os documentos oficiais entendem o Delino, ora como bandido, ora como vítima. Então, a gente vai ver exatamente de que lado essa mídia ou esse governo está, certo? De como que isso aparece, e depois, o messianismo do movimento, Hélio já explicou, então vou passar de forma bem breve, e depois a criação do Estado União de Jeová, que é uma coisa que também dá para ser questionada a partir dessas fontes históricas. Então, só para a gente ter uma noção, isso eu acho que é um trecho da CPI, que fala: ontem 288 bandidos armados, chefiados por Udelino Alves de Matos, indivíduos sem profissão nem residência, invadiram nossas propriedades, suspenderam trabalhadores e desacataram famílias ordeiras e pacatas. Na verdade, isso é um telegrama que os fazendeiros daqui mandaram para o governo do Estado, e o governo do Estado acabou replicando esse discurso. Então, isso é importante a gente entender como o próprio governo do Estado interpretava o movimento. Então, o governo do Estado, do Espírito Santo na época, de Jones dos Santos Neves, entendia o movimento enquanto um movimento de banditismo, certo? Um bando de bandido. Só que, por exemplo, o Diário da Noite, que é um jornal do Rio de Janeiro, publicado em 52, provavelmente quando o Delino vai ao Rio de Janeiro falar com Getúlio Vargas, ele procura a imprensa do Rio, e a gente começa a entender um outro olhar. Então, há setores da mídia, principalmente fora do Estado, que acabam interpretando o movimento com um outro olhar. No jornal Diário da Noite fala: naquela zona contestada moravam velhos agricultores, gente que há meio século amanha a terra, plantando café, feijão e fazendo criação de gados. Acontece que, recentemente, o Major Djalma, da Polícia Militar do Espírito Santo, agindo a soldo de grilheiros milionários, está expulsando à bala os agricultores de suas terras. Então, aqui a gente já tem uma visão do próprio movimento delinista. Esse jornal provavelmente pegou o discurso de Delino e montou essa matéria. Então, ali a gente começa a ver um outro discurso a respeito do movimento. Por que é importante a gente entender isso? Quando a gente entende que fonte foi criada contra o movimento e comparar com as fontes criadas a favor do movimento, ajuda a gente a entender por que certas coisas foram construídas, por que certos discursos foram construídos, certo? Muito discurso acaba sendo construído para deslegitimar o movimento, para tirar a razão do movimento, certo? Então, o próprio Estado ali, a gente já viu que o Estado representa o movimento como bandido. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado quando for analisar esses documentos que o Estado diz, certo? Porque para o Estado é bandido. Então, provavelmente, o Estado utiliza do seu discurso para desmerecer o movimento a todo momento, certo? O messianismo no movimento já foi falado, mas só para a gente ter uma noção, ali em cima tem uma carta de resposta de Jones dos Santos Neves ao governo federal. Por que acontece? Quando houve a repressão policial aqui, em fevereiro de 53, provavelmente por conta de Wilson Cunha e tudo mais, o governo federal pede explicações ao governo estadual por conta da repressão feita de forma extremamente violenta. E aí o governo do Estado tem que explicar ao governo federal por que ele fez essa repressão dessa maneira. E a justificativa que o Estado dá é aquela ali, primeira citação ali. Se não fossem as prontas e enérgicas providências repressivas adotadas pela polícia do nosso Estado, bem se poderia transformar em um novo Canudos. Eis que, para tal, até a exploração mística da ingenuidade da nossa massa rural se fazia presente nos propósitos de um aventureiro que ali criara a República União de Jeová. Várias coisas a gente pode questionar nesse único trecho de resposta do governo. Esse foi o documento mais antigo que eu encontrei que compara o movimento de Udelino ao movimento de Canudos, o movimento de Antônio Conselheiro. Então, antes disso, o próprio discurso do Estado acabava sendo simplesmente que ele era um bandido e tudo mais. Em nenhum momento se falava de comparar esse movimento com Canudos antes de ter acontecido a repressão e pedir justificativa ao governo do Estado. Aí o governo do Estado incorpora esse discurso, certo? Então, esse discurso de comparar o movimento delinista com o movimento de Canudos foi um discurso criado pelo governo do Estado para deslegitimar o movimento e justificar a ação repressiva que eles fizeram.
certo? Acaba que isso acaba perpetuando, vários jornais de época vão reproduzir, principalmente os jornais de época que eram contra o movimento judelino, a favor dos grileiros, esses jornais vão reproduzir esse discurso, e esse discurso vai ficar eternizado na memória, depois entra na historiografia, até então Hélio e outros pesquisadores começarem a questionar isso. Você. Mas, por exemplo, no Espírito Santo, a gente tinha um jornal comunista, que era o Folha Capixaba, que é a única imprensa capixaba que eu encontrei que traz um outro olhar sobre o movimento. Então, um olhar de apoio ao movimento. Infelizmente, eu não consegui encontrar os jornais realmente do mesmo período do movimento delinista, porque se perdeu com a ditadura militar, com o golpe militar, o jornal foi invadido, incineraram um acervo dele, o que sobrou são jornais de colecionadores, então a gente não tem todas as publicações do Folha Capixaba. Essa publicação ela é posterior, pode ver que ela é de 55. Então, 2 anos depois que o movimento delinista tinha acabado. Mas é uma matéria memorial, contando toda a história do movimento agrário na região até 55 e mostrando como que estava a situação em 55. Nesse jornal, eles falam que os membros da comissão de inquérito, que é a CPI, comparam os episódios de Canudos numa tentativa de confundir os fatos e mistificar a opinião pública. Em verdade, o que os poceiros, dirigidos por Udelino Alves de Matos, fizeram foi defender suas posses, resistir a violências incríveis da polícia, que, no caso, agiu com uma bestialidade. Então, o próprio apoio ao movimento nega o discurso comparando ao Udelino, certo? Então, a gente vê que o próprio movimento nega qualquer relação relação com conselheiro, desculpa, confundi, né? Nega essa comparação com conselheiro. Então, a gente entende nitidamente que é uma construção do Estado. Então, essa comparação é uma construção, um discurso criado pelo governo do Estado do Espírito Santo. Certo? Bom, aí a gente entra no outro ponto que eu não consegui fechar no meu trabalho, que é em relação à criação do Estado União de Jeová. Eu comecei a notar que, junto com a representação messiânica, no grupo de documentos que dizem que o movimento é messiânico, estão ali juntos os documentos que falam que queria criar o Estado União de Jeová. Os demais documentos, normalmente de apoio ao movimento, não citam criação de novo Estado, certo? Então, isso é uma coisa que eu comecei a notar. A única parte de documentos, de fonte que a gente utiliza, que é de apoio ao movimento, nega o messianismo, mas diz que era uma construção do novo Estado, são a memória dos moradores, certo? Então, por exemplo, em entrevista ao seu Josué Serra, que mora ali em frente à pracinha, conhecido como Amor do Cotaxé, ele me disse em 2010, na primeira entrevista que eu fiz com ele, eu não sei, o que eu sei é que o Udelino queria, por isso e por aquilo, criar um Estado. Ao longo da entrevista, ele desmistificava, falava que o Udelino não falava de Deus, não falava de religião, falava de luta por terra. Mas ele mantém o discurso da criação do Estado. Isso me deixou um pouco inquieto. Mas, por exemplo, quando eu pego outras fontes, um depoimento do Major Djalma Borges, que é o militar que fez a ação repressiva contra o movimento, ele vai, claro, defender a criação do novo Estado, né? Ele fala que ao amanhecer da segunda-feira, às 6 horas da manhã, no dia 28 de fevereiro de 53, que é o dia da repressão, deparou a diligência num lugar denominado Córrego Capela Dema, onde se achava localizado a sede do governo provisório do Estado União de Jeová. Então, esse discurso é o tempo inteiro o discurso da repressão, que é o que o Luzimar diz, a literatura dos dominantes, certo? Então, essa criação do novo Estado me parece muito, juntamente com o messianismo do movimento, criação desse discurso de governo, desse discurso de repressão à luta dos camponeses. Pode passar, por favor. Bom, se eu for pegar os próprios documentos que dizem criação do novo Estado, esses documentos entram um pouco em contradição.
que me faz descrer um pouco disso. A gente já viu o documento anterior que o governo do Estado disse que era uma república, a União de Jeová. No relatório do Major Djalma Borges, ele fala que é um Estado, União de Jeová. E esse jornal, Folha do Povo, era um jornal que tratava o movimento delinista como um movimento de bandido. Então, ele não apoiava o movimento delinista. O jornal Folha do Povo fala: lá chegando, na fazenda do senhor Gustavo, sob ameaça, levaram os conhecimentos do administrador à ordem de Udelino para que lhe fossem entregues propriedades, dizendo que naquela vasta região iria ser chamado um grande patrimônio denominado União de Nova Jeová, onde iriam ser feitas novas demarcações de terra. Está ali, novas demarcações de terra, ok? Mas você pode ver que esse discurso de Estado não bate. Ora é Estado, ora é República, ora é patrimônio. Então, é um discurso que não fecha, que não encaixa, certo? Isso nas próprias fontes que dizem que queria criar. Fora isso, só para como isso não bate, um outro pesquisador chamado Wallace Pontes, em 2007, já detectou isso. Ele afirmava que as pesquisas dele, no caso, não lograram identificar com clareza a partir de que momento a ideia de criação do patrimônio União de Jeová expandiu-se para a criação de um Estado. Isso já era notado que isso não encaixava no próprio Wallace Pontes. Outra coisa que eu acho que não encaixa, se a gente for pensar na criação de um novo Estado, o Delino já disse que ele foi a Belo Horizonte pedir ajuda a Juscelino Kubitschek, que era governador de Minas Gerais. Está ali o trecho, até eu acho que o mesmo trecho que o Hélio citou. E eu acho que isso também é uma coisa que... não é uma coisa que encaixa muito bem você pensar num movimento que procura criar um novo Estado e vai pedir ajuda ao governo estadual. Ele pediu ajuda ao governo estadual do Espírito Santo, que foi negado, e depois ele pediu ajuda ao governo de Minas Gerais. Ele, esperto como era região contestada, se ele ia ao governo do Espírito Santo, ele falava que era um patrimônio, um distrito de Barra de São Francisco. Se ele ia a Belo Horizonte, ele falava que era um distrito de Carlos Chagas, já que ali dava um espaço de negociação. E ele tenta essa negociação política com os dois estados, tanto do Espírito Santo quanto de Minas Gerais. O que não encaixa. Se o objetivo dele era criar um novo Estado, por que ele vai pedir ajuda a governos estaduais? Então, isso é um outro ponto que não encaixa quando a gente pensa nessa ideia de criação do Estado União de Jeová. E aí, na Câmara dos Deputados, tinha o deputado Wilson Cunha, já foi aqui falado pelo Hélio, e o Wilson Cunha ele defendia o movimento agrário aqui da região, e ele levava essas questões em plenário e tudo mais. Isso é um discurso dele em plenário, está publicado e tal no site da Câmara, e aí fala: há ainda um telegrama encomendado pelos seus correligionários, ele está lá explicando, ameaçado pelas forças de um certo Estado de Jeová, acrescido ao Brasil pela fértil imaginação do governador Santos Neves. O próprio Wilson Cunha, então, afirma que essa criação do novo Estado foi, na verdade, uma invenção, né, pela fértil imaginação do governo do Estado. Então, quem apoia o movimento vai afirmar que ali não houve uma tentativa de criação do novo Estado. A partir disso, eu tenho duas interpretações possíveis. Para não dar uma interpretação pronta, e eu também não consigo fonte suficiente para dar uma interpretação pronta, eu crio duas interpretações possíveis. A primeira é que a representação do movimento foi uma criação do Estado, construída pela repressão, a fim de deslegitimar o movimento. Ou seja, a gente fala que eles queriam construir um novo Estado, porque assim é mais fácil de destruí-los, certo? Justifica a repressão, justificaria legalmente a repressão policial se você falasse que queria criar um novo Estado. Então, talvez seja um caminho utilizado pelo governo, pela repressão, para tirar o merecimento do movimento. A segunda interpretação possível é que eles até poderiam criar um movimento, criar um novo Estado, poderia estar incluso no movimento, só que quando se trata de mídia ou de representação dentro do governo, talvez o movimento tenha que esconder esse lado para não ser deslegitimado. Não sei. Pode ser essas duas interpretações. Por que eu abro essa segunda interpretação? Porque a memória local ainda
guarda muito isso de ser uma criação do novo Estado. Quando a gente fala de memória, pode ter acontecido duas coisas. A memória, ao longo do tempo, acabou incorporando fatos ditos pela mídia e incorporou o Estado da União de Jeová, ou a memória está realmente reproduzindo o interesse interno do movimento, que no final das contas era criar um movimento, ou um novo Estado, mas eles escondem isso inicialmente para não perder a legitimação, para não perder a razão de existência do movimento. Certo? Que o maior foco, então, no final das contas, que a gente tem que ter em mente era a preservação dos poceiros, a pequena propriedade e tudo mais. O foco do movimento era isso, era agrário. Talvez esse fosse um detalhe que eles até objetivavam mais à frente e que inicialmente era escondido. Então a gente tem essas duas possíveis interpretações. Eu tendo a acreditar mais na primeira, porque eu acho que acaba sendo uma construção mesmo do Estado. A outra coisa que eu ia falar, mas o Hélio já falou, que era a questão de o que acontece com o Delino após a repressão de 53, certo? Então, eu meio que tento traçar uma rota de que o Delino fez posteriormente à repressão. Então, ele vai ao Rio de Janeiro e depois vai a Belo Horizonte pedindo ajuda novamente, tanto a Getúlio Vargas quanto a Juscelino Kubitschek. Então, a gente tem, por exemplo, um jornal Folha do Povo, de março de 57, que vai falar: o capitão Amado Ribeiro dos Santos, delegado de Barra de São Francisco, remeteu para a localidade onde se verificou, tem uma parte que não dava para ler no jornal, contingente policial para dar caça ao Delino e João Piedade, os dois únicos que conseguiram fugir. Então, a própria imprensa da época disse que eles conseguiram fugir, certo? Isso o Hélio já tinha até dito. Mas aí, o jornal Estado de Minas, em 20 de março de 53, ou seja, logo após a repressão, um mês depois da repressão, fala: ontem esteve aqui o senhor Udelino Alves de Matos, que, credenciado por cerca de 900 famílias poceiras na região contestada, foi à capital da República para solicitar ao presidente Getúlio Vargas providências em defesa dos prejudicados, vindo depois a Belo Horizonte para pleitear idênticas medidas ao governo do Estado. Então, aqui mostra que o Delino foi ao Rio e depois foi a Belo Horizonte. Então, quando ele foge daqui, ele provavelmente foi direto para o Rio de Janeiro, pedir ajuda, e depois ao governo do Estado de Minas Gerais. Naquela carta que o Delino citou, que o Hélio citou, que o Delino escreveu dizendo que foi a Belo Horizonte, pedir ajuda e tal, provavelmente é desse período que ele está referindo a esse período que ele estava lá, pós-repressão. Certo? Que o jornal Estado de Minas vai notificar. Então, eu não consegui, achar quais foram os passos após esse roteiro. Vai ao Rio de Janeiro, depois vai a Belo Horizonte. Depois disso, eu não consegui encontrar o que é que o Delino fez. A última pista, então, encontrada de onde o Delino estaria foi no jornal de 56, 3 anos depois, quando Juscelino Kubitschek assume a presidência da República. O jornal carioca vai fazer um jornal carioca chamado Diário da Noite. Ele vai fazer uma matéria dizendo: o senhor Udelino Alves de Matos, lavrador na região contestada, veio ao Diário da Noite para cumprir, também por delegação de mais de 1.000 lavradores da citada região, uma dívida de gratidão para com o ex-governador de Minas Gerais, hoje presidente da República. Então, ele agradece a Juscelino Kubitschek uma certa ajuda. A gente consegue linkar a carta que o Hélio encontrou, onde o Delino fala que pediu ajuda, Getúlio prometeu ajuda, mas que provavelmente não vai ajudar porque é político e tal, e depois ele agradecendo essa ajuda 3 anos depois. Que ajuda seria essa, eu também não consegui definir. Então, nem se realmente ocorreu essa ajuda ou não, e que ajuda foi essa, eu não consegui compreender. Mas só atuar que houve um pedido de ajuda e um agradecimento dessa ajuda 3 anos depois. Isso mostra também, então, claramente que o Delino estava vivo 3 anos depois da repressão. Então, ele provavelmente se estabelece em outro lugar, já que não se vê o Delino na região.
No final das contas, eu acho que quem tinha razão no final das contas era o Zé Vermelho quando dizia que ele estava em Paraty. Eu acho que no final das contas o discurso que mais encaixa em tudo isso é o discurso do próprio Zé Vermelho. Porque Paraty é uma região próxima ao Rio, era mais fácil dele não ir ao Rio procurar a imprensa carioca, e por isso procurou a imprensa carioca para falar novamente da situação dos camponeses. Então, no final das contas, eu acredito que a interpretação mais plausível era que o Delino teria fugido realmente para Paraty. Mas nada muito confirmado. O que a gente sabe é que ele ainda estava vivo em 56, 3 anos pós-repressão. Depois disso, não se sabe. Porque como a capital era no Rio, é a imprensa do Distrito Federal. Mas eu não sei até que ponto esses jornais conseguiam... Se tinham uma distribuição em âmbito nacional, que eu acredito que não tinha. Não sei, eu não saber. Está dentro do Distrito Federal. Talvez fugir para lá exatamente para estar mais próximo do governo, porque ele tentava articulação com o governo. Então talvez fosse uma tentativa de estar mais próximo ao governo. Então essas são as 2 fotografias que eu encontrei de Delino. Também desmistifica aquela ideia que o jornal A Tribuna uma vez publicou de que ele não gostava de fotografias. Na verdade, não. Aquela primeira foto é do jornal Folha de Minas, de 53, logo após a repressão. Certo? Ele é o de óculos, que está do lado do redator da imprensa, né? Ele é o negro, sim. E aí tem uma outra imagem também, que essa imagem é de 3 anos depois, de 1956, ele no jornal Diário da Noite, certo? Então, tem aí. Então, ele era um homem jovem, negro. Isso é bom para a gente desmistificar também um pouco, porque quando a gente acaba lendo a literatura, não usava terno preto. Não está com uma Bíblia na mão, não é um velhozinho do cajado, porque a primeira impressão que você tem de Udelino é que ele é o velhozinho do cajado, né? E ter uma imagem de Udelino é bom para desmistificar um pouco disso. Daqui a pouco ele vai aparecer loiro, de olhos azuis. Sim, com certeza. Isso tudo é para ajudar a mistificar, né? Não, é em primeira mão isso. Quem tinha visto era o Hélio, tinha visto. Acredito que seja muito por aí mesmo, porque esse militar não daria esse discurso à toa. Eu acho que tem uma intencionalidade nesse discurso de botar um ponto final mesmo no movimento. Morreu mesmo, foi queimado, sumiu na mata, tudo mais, desapareceu. Eu acho que é bem por aí mesmo. Um discurso da morte de Delino também como forma de tentar enterrar o movimento junto com o Delino, mas não conseguiram enterrar nem o Delino, que dirá o movimento. Só uma questão. Eu também, a primeira vez que eu vi essas 2 fotos, eu fiquei meio assim também, porque se eu for comparar a primeira foto com a segunda foto, eles são meio diferentes. O Delino de 53 ele é mais gordinho que o Delino de 56. Mas são 3 anos de diferença que passam na vida da pessoa, e eu acredito que isso possa trazer algumas mudanças físicas. Eu acho que o que pode ter acontecido seja talvez um pouco isso. Não sei, mas os 2 jornais notificam que esse é o Delino Alves de Matos. Não acredito que teria outro Delino Alves de Matos, lavrador da região contestada. E também não vejo nenhum motivo para um jornal tentar forjar isso dessa maneira. Não tinha motivação nenhuma para forjar. Então, talvez possa ser exatamente um pouco dessa mudança física que você tem um pouco. O Weber ficou falando, a orelha é igual. O Weber também ficou nessa. Mas pode ser por isso que o Elvésio não tenha reconhecido. Talvez seja interessante levar essa outra fotografia de 53 para o Elvésio, ver se ele reconhece. O senhor Delino Alves de Matos, lavrador na região contestada, na fronteira de Minas Gerais com o Espírito Santo. Desculpa. De passagem pelo Rio, de passagem. Veio ao Diário da Noite para cumprir também, por delegação de mais de 1000 lavradores da citada região, uma dívida de gratidão com o ex-governador de Minas Gerais, hoje presidente da República. Vinham eles desde 1952 sendo espancados
expoliados e expulsos de suas terras por grileiros, a cujos serviços estavam soldados da polícia espírito-santense. Foi quando o senhor Juscelino Kubitschek, então governador de Minas Gerais, atendendo a um memorial, mandou apurar os fatos e tomou medidas tão imediatas e enérgicas que devolveu a mais de 1.000 lavradores daquela região a tranquilidade, resultante de reconhecimento e proteção de seus direitos. Nunca mais sofreram eles quaisquer coação e... Nossa, gente... E ainda hoje gozam das benéficas providências do senhor Juscelino Kubitschek. Eu acho que você... juntando o que você disse e o que o Hélio disse, talvez isso seja uma coisa forjada, mas qual a intencionalidade não do Estado, mas eu acho que uma intencionalidade maior de Udelino de voltar para um plano político e buscar a mídia como uma forma de voltar ao plano político na região onde ele está. Que aí ele cria uma imagem... Só para encerrar, eu gostaria de dizer que, para mim, para o Hélio, para o Luiz, é um prazer imenso poder dividir o que a gente pesquisa com vocês, que moram aqui, que trabalham aqui, que estão na luta hoje, que estão na educação hoje. São pouquíssimos pesquisadores de história que têm esse privilégio que a gente tem de poder dividir tudo que a gente trabalhou para descobrir, dividir isso com vocês. Então, é um prazer imenso estar aqui, dividindo tudo que eu pesquisei, eu, o Hélio e o Luiz, dividir isso diretamente com quem está aqui na região, com quem está na luta, com quem está na educação. Obrigado.